excelente dia, mais uma mensagem 183, identidade restituída. Feridas fechadas são marcos para o recomeço. Atos 9, 4 a 6. E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Esse é o momento ali do encontro entre Saulo e Jesus, que é o momento da conversão dele, é onde ele passa a se chamar Paulo e faz tudo o que ele fez. Mesmo tendo perseguido tanto, foi um dos grandes pilares da igreja. Isaías 62, 2. E os gentios verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Gênesis 32, 27 e 28. E ele lhe disse: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. E disse-lhe: Teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, porque como um príncipe tu tens poder com Deus e com os homens e prevaleceste. Ele fala um pouquinho da história de Jacó, para mostrar para a gente que a nossa identidade ela sempre pode ser restituída, ela pode ser refeita, ela pode ter um novo começo. Jacó começou a vida dele cometendo muitos equívocos, muitas artimanhas, muitos erros. Ele enganou muitas pessoas. E da mesma maneira que ele enganou, ele também foi enganado. Isso mostra que a colheita do que a gente faz, ela é certa. Então, se a gente planta o bem e rega esse bem, a gente colherá o bem. Se a gente planta o mal, a gente vai colher o mal. Assim foi na vida de Jacó. Jacó, da mesma maneira que ele enganou o próprio pai, ele foi enganado também. Mas também mostrou a perseverança de Jacó com relação a Raquel, por exemplo. 14 anos trabalhando para poder desposá-la. Então a gente consegue tirar muitas e muitas lições com Jacó, inclusive a própria luta dele com o anjo, que é um momento de mudança, um momento de entendimento para ele, um novo caminho que ele pôde trilhar. E após aquele momento, Deus que era com ele pôde cumprir todas as promessas. Deus refez e esqueceu aquelas coisas ruins, né? As coisas más que ele fez até aquele momento, e como ele estava com Deus agora, ele podia sim ter uma segunda chance, ele podia ter um novo caminho, um novo destino, uma nova identidade. E nesse momento, Deus troca o nome dele de Israel e dá tudo o que prometeu, e dá uma vida extraordinária dele para dali para frente. E assim é a nossa vida. A gente pode ter cometido vários erros, várias falhas, vários momentos que a gente podia ter feito uma coisa melhor ou podia não ter feito uma coisa ruim a qual fizemos. Porém, com Deus, tudo é possível haver um recomeço. Tudo é possível largar todo aquele peso que ele estava carregando. Jacó abandonou todo aquele peso. Jacó deixou tudo aquilo para trás e começou a viver um novo. A gente também pode abandonar todos os nossos problemas, as nossas desavenças e viver um novo. Ele, com os problemas que ele tinha com o irmão dele, ele podia ter entrado em conflito, entrado em briga, mas não, ele procurou reconciliação para poder deixar todo aquele peso da vida inteira para trás e poder viver o novo, poder viver o extraordinário. Na nossa vida a gente tem que procurar aquelas coisas que estão lá para trás, que estão sendo uma bagagem, um peso desnecessário, o qual nós estamos carregando. E nesse momento, a gente poder procurar a maneira de reconciliar, a maneira de consertar e deixar tudo aquilo para trás, para a gente poder viver o novo. E vivendo o novo com Deus, a gente vai viver o extraordinário com toda certeza, porque Deus é fiel a todas as promessas que Ele fez.